Bom, eu posso dizer que sempre gostei do mar e de peixes, né? Então, desde criança, eu morava no interior, no sítio. Então, sempre tive assim curiosidade por animais, principalmente. Bragança Paulista. Bom, e aí quando eu entrei na faculdade, fui fazer biologia, né, aqui na Biociências, da USP, e já durante a minha graduação eu tive uma grande oportunidade aqui no Instituto Oceanográfico, consegui um estágio já com o professor Yasunobu Matsura, e é justamente nesse laboratório que estou até hoje, né? Então, o professor Matsura, professor formado no Japão, foi formado no Japão e ele já é falecido, mas ele era um biólogo pesqueiro, né? E estudava o ictioplâncton, né? O ictioplâncton é o estudo de ovos e larvas de peixes, o estudo dos peixes nas fases iniciais do seu ciclo de vida. Tá? Então isso me fascinou, me cativou e, enfim, continuo aqui até hoje. Eu fiz toda a minha carreira aqui no Instituto Oceanográfico, né? Depois que passou, me formei lá na Biociências, tive uma outra oportunidade, graças ao professor Matsura também, de conseguir uma bolsa para o Japão. Eu fiquei lá durante 6 meses, uma bolsa da JICA. Fiz lá um curso breve de 6 meses de biologia, de pesca costeira, relacionado à pesca, mas que também me ajudou a definir assim minha carreira. E depois que voltei, então, prestei exame de pós-graduação aqui, aí fiz meu mestrado, meu doutorado e, posteriormente, né, já consegui passar no concurso público aqui primeiro como técnico uma vez, depois como docente, e até que segui toda a minha vida acadêmica e fiz minha livre docência. E hoje eu sou professor associado aqui no Departamento de Oceanografia Biológica. Eu estou aqui sempre relacionado a essa linha de pesquisa, né? Então, o ictioplâncton, como eu falei anteriormente, trata das fases iniciais do ciclo de vida dos peixes que têm a vida planctônica, sabe? Então, os peixes, algumas espécies, podemos dizer que a grande maioria, talvez, das espécies de peixes marinhos, passam por essa fase de ovos e larvas com uma vida no plâncton, sabe? Então, eles são considerados como os vertebrados do mero plâncton, como nós podemos dizer, né? E, então, o estudo do ictioplâncton é uma linha de pesquisa bastante importante relacionado tanto à ictiologia em si, como à ciência pesqueira. Então, ele tem grande importância por tratar tanto da parte dos estudos básicos ou mais voltado para a biologia dos peixes, né? Como taxonomia, estudos de crescimento e mortalidade, por exemplo, até aqueles de que a gente faz uma estimativa da abundância do estoque pesqueiro, por exemplo, né? Então, bastante relacionado a isso também. Então, está relacionado, mas tanto a parte mais básica como a parte mais assim, relacionada à pesca mesmo. Nós trabalhamos basicamente através de amostragem em alto mar. A gente faz coleta de amostras de plâncton em alto mar.
utilizando embarcações e diversos tipos de equipamentos de coleta. Esse material é então lá fixado a bordo e depois trazidos para o laboratório aqui no Instituto Oceanográfico, onde são processados, né? São feitos triagem desse material, né? Então, o plâncton tem organismos dos mais diversos tipos e desse conjunto de organismos, então, a gente tria os ovos e as larvas dos peixes. E depois esses ovos e larvas passam por uma fase de identificação, onde a gente procura descobrir quais são as espécies presentes, e aí a gente faz uma análise mais detalhada, mais profunda desse material, né? Então as perguntas são várias, né? Quais são as espécies, onde estão as espécies, quanto nós temos de cada espécie no mar, como isso pode nos dar informação sobre quantos peixes nós teremos para aproveitar economicamente no futuro, né? Então, são perguntas dos mais variados tipos que a gente procura responder através desse estudo. Bom, eu gostaria de incluir aqui nessa sua pergunta, eu sei que é bem dirigido à minha área e tudo mais, mas eu gostaria aqui de incluir todos os professores que eu tive na minha vida desde o início, desde lá do primário até chegar até os membros da banca da minha livre docência. Então, todos eles foram fundamentais para a minha formação, tá? Então, ser professor no Brasil já é um ato heróico, né? Então, para mim, todos eles são heróis e deram para mim uma contribuição muito importante para a minha formação geral, né? E, para ser mais específico na minha área, eu não posso deixar aqui de homenagear o professor Matsura, né? O professor Yasunori Matsura, que foi o meu professor e o meu orientador, e que realmente me incentivou muito, né, para que eu conseguisse evoluir nessa minha linha de pesquisa, né? Então, se fosse para nomear assim, para mim, o que representa para mim é o professor Matsura dentro da minha área de atuação, né? Evidentemente que aí eu não posso distinguir entre um professor lá no início que me ensinou como escrever e como fazer as contas, de um professor que todos são importantes, né? Todos os professores são importantes, do meu ponto de vista. A ciência é a base para o desenvolvimento de todos os setores da atividade humana, né? Então, eu diria que um país que não investe em ciência será sempre um país pobre e subdesenvolvido, por mais rico que ele seja em recursos naturais. Então, isso eu acho que seria, para mim, resumir assim o que representa a ciência. Eu acho que um cientista nunca deixará de ser um estudante, né? Então, acho que só se consegue um sucesso efetivo, né? Não só na ciência, ou na minha linha de pesquisa, mas em tudo que uma pessoa queira que tenha por objetivo na vida, né? Então, nada se consegue sem muito empenho, muito esforço, muita dedicação, persistência, né? Idoneidade e determinação. Eu acho que é isso que posso dizer para os meus alunos. Então, trabalhe muito, né, para chegar, porque se fizer isso, né, dentro desses parâmetros aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai chegar lá. Eu cheguei até aqui, então qualquer um pode conseguir, né, pelo menos na minha modesta área, né, de atuação. Eu fiquei curioso, até fora do que a gente faz, já encerrou. Eu queria que você falasse da tua experiência no Japão. Você falava japonês quando foi? Muito mal. Eu tive oportunidade de aprender alguma coisa com meus pais, né?
Então, tanto minha mãe como meu pai, eles vieram do Japão ainda muito novos, né, como crianças. E, evidentemente, que antes da Segunda Guerra Mundial, cresceram aqui, mas dentro daqueles limites. Então, eles falavam mais japonês em casa, então eu, com isso, fui aprendendo. E foi bastante útil para mim, porque eu vi que, chegando lá, né, tem uma diferença de você falar o pouco de forma errada, mas pelo menos conseguir se comunicar, do que chegar lá sem saber nada, né? Então, mas a gente não tem aquela linguagem técnica, aquele vocabulário técnico, então isso é difícil. E no Japão, o Japão deve ter uma pesquisa avançada em pesca. Quais são os lugares? Eu acho que o Japão é um país que depende essencialmente da atividade pesqueira, né, de modo geral. Então, a pesquisa em todas essas áreas relacionadas ao mar é bastante adiantada. Tá? Então, eles têm muitos recursos, né? Então, devido a essa importância econômica, eles investem muito. Né? Então, aqui no Brasil, os recursos pesqueiros nossos são muito, quase que escassos, né, se comparado aos recursos na costa japonesa. Então, acho que tem um abismo muito grande entre